Olá, queridos alunos do 9º ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje, mais uma aula de matemática. Vamos corrigir a atividade da semana passada, cujo tema era números irracionais e números reais. Então, vamos aí todo mundo pegar o material didático para fazer as correções. Espero que hoje seja um dia muito proveitoso e de muito aprendizado. Primeira questão. O lado do quadrado representado ao lado mede raiz de 3 centímetros, como vocês podem observar. Utilizando uma calculadora, podemos obter o valor aproximado para a medida do lado, isto é, a raiz de 3 aproximada é 1,732. Determine a medida aproximada do perímetro desse quadrado. Então, gente, o que é perímetro? Perímetro é a soma dos lados do quadrado. Lado mais lado mais lado mais lado. Então, como vamos resolver? Vamos multiplicar 1,732 vezes 4. E o resultado vai ser 6,928 centímetros. Este é o valor do perímetro. Alternativa B. A medida da área do quadrado, considerando a medida aproximada de seu lado. Então, a área do quadrado é lado vezes lado. Então, basta multiplicar 1,732 vezes 1,732, que dá 2,99 centímetros ao quadrado. C. A medida da área, considerando que a medida do lado do quadrado é raiz de 3 centímetros. Então, a área do quadrado é só fazer lado vezes lado. No caso, raiz de 3 elevado ao quadrado, nós vamos fazer o produto, que é a mesma coisa que raiz de 3 vezes raiz de 3, que vai resultar em raiz de 9. Então, vamos extrair a raiz de 9, que vai dar 3 centímetros ao quadrado. 2. Represente no caderno uma reta numérica dividida em partes de 1 centímetro. Em seguida, localize aproximadamente a posição dos pontos correspondentes aos números irracionais. Para resolver essa questão, vocês precisariam de uma calculadora e iriam olhar aí qual a raiz aproximada desses números. Então, a raiz aproximada de 2 é 1,41. Então, observando aqui a reta numérica, onde ficaria 1,41? Vocês estão vendo que 1,41 ficaria entre 1 e o 2. Então, eu coloquei aqui, ó, raiz quadrada de 2. Raiz aproximada de 3, para quem fez aí na calculadora, viu que é 1,73. Então, 1,73 ainda vai se encontrar entre 1 e o 2. Vocês podem observar aí, ó, a raiz de 3 entre 1 e 2. Raiz quadrada de 5. A raiz aproximada de 5 é 2,23. 2,23 vai ficar entre quais números? Entre o 2 e o 3. Então, tá aqui, ó, raiz quadrada de 5. Raiz aproximada de 10 é 3,16. Então, 3,16 vai ficar entre quais números? Questão. O professor informou aos alunos que raiz de 20 era 4,472, 135, 95 e assim por diante. Pensando nessa afirmação, responda. A representação decimal feita por raiz quadrada de 20 é infinita e periódica? É infinita e não periódica ou finita e exata? A resolução infinita e não periódica. Como nós aprendemos, os números irracionais, eles não podem ser representados por dízimas periódicas, não possuem raízes exatas e não podem ser representados por fração. Quarta, utilize uma calculadora e escreva os números reais correspondentes. Então, tá aqui, ó, raiz aproximada de 1,44, 1,2. Raiz quadrada de 12.100, 110. Raiz quadrada de 0,49, 0,7. Raiz quadrada de 57.600, 240. Raiz quadrada de 0,25, 0,5. Raiz quadrada de 18, 4,2. Em relação aos números obtidos no exercício anterior, responda as questões. Todos esses números são reais? Sim, nós sabemos que os números reais tanto podem ser irracionais como racionais.
Quais são racionais? Quais têm raízes exatas? Respostas 110 e 240. Quais são irracionais? Aqueles que têm uma dízima que não é periódica, as raízes não são exatas e não podem ser representados em forma de fração. 1,2, 0,7, 0,5 e 4,2.